Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à aula de hoje. Hoje a gente vai estar fazendo uma capa manipulada aqui no Photoshop. E para isso, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir o Photoshop. Então, depois de aberto, eu fui ali em File, né, Arquivo Novo, e eu criei aqui o tamanho, né, do arquivo que eu tava querendo fazer. No caso, para essa capa em específico, eu vou estar fazendo a capa de Wattpad, então 512 pixels de largura e 800 pixels de altura. O restante das informações é aquelas informações gerais, já que a gente já tá conhecido. Então tá, criei aqui o arquivo e daí a primeira coisa que eu gosto de fazer é colocar todas as imagens que eu vou estar utilizando aqui no meu Canvas, né, no meu projeto. Então, conforme vocês já sabem, né, Ctrl C, Ctrl V. Ok, todas as imagens já estão aqui, então eu vou criar o objeto inteligente delas. E agora, a lógica da capa manipulada é você encontrar imagens que combinem com o que você está querendo fazer. Então, no caso, a gente vai estar fazendo meio que uma U, né, um universo alternativo, em que o JK do BTS é o Spider-Man. Então, como fundo, eu peguei essa foto da torre do Tony Stark. E como foto principal, a gente vai ter essa foto aqui do Spider-Man, do Tom Holland, que a gente vai tá colocando o rosto do Jungkook aqui no lugar do rosto do Peter. Então, para isso, eu gosto de fazer o PNG, então, da maneira normal, como a gente já tinha feito ali em outras vezes. Ok, selecionei aqui, né, fiz o PNG da imagem, e daí, qual que é o próximo passo agora? É realmente a gente escolher uma foto que combine e que não fique tão diferente, né, a nossa montagem. Então, aqui no caso, é isso que eu vou estar fazendo. Vou estar vendo. O que eu gosto de fazer é criar pelo menos o PNG aqui da parte que eu vou estar usando, que no caso é a cabeça. Então, eu faço isso, daí eu seleciono aqui, que é essa parte da cabeça e do colo que eu vou estar fazendo. Seleciono com o laço e crio aqui uma máscara de camada. E daí, a partir disso, eu vou ver se essa foto se encaixa ou não na imagem que eu quero. Então, é uma questão bem de ver se funciona ou não. Eu acho que eu acertei muito aqui na foto, então não vai ter muitas mudanças para estar sendo feitas. Depois que eu vejo mais ou menos se a foto combinou e tal, eu tiro a visualização dela e daí eu venho aqui no PNG que eu vou estar substituindo a cabeça e eu retiro realmente a cabeça do querido aqui pra gente tá colocando a foto do JK. Depois disso, eu coloco aqui no fundo. E aqui é uma coisa muito importante, porque você vai ter que fazer a montagem de uma maneira que fique natural. Então, não tem como você criar pescoço, tirar pescoço e coisa assim, sabe? Você tem que meio que ir com um bom senso para ver se combina ou não combina. Aqui no caso, o que eu quero fazer? Eu quero colocar essa parte do queixo dele pra frente do uniforme. Então, eu vou duplicar a camada, vir aqui pra cima e essa foto aqui, eu vou isolar somente essa parte aqui do pescoço dele. Aí, o que eu gosto de fazer é selecionar todo o
o novo PNG, né, essa montagem, criar um grupo e colocar, tipo, PP de personagem principal, que daí eu não me perco. Essas outras imagens, eu não gosto de excluir porque, às vezes, no meio da edição, eu resolvo trocar qual que vai ser a cabeça do personagem. Então, daí eu gosto sempre de deixar uma segunda opção. Aqui eu tenho algumas formas que eu vou usar como overlay. Então, pra gente ter aqui esse PNG, né? Vou vir aqui em Select, Color Range, e eu vou selecionar o fundo preto. Que daí tudo que não for fundo preto, ele vai isolar. Aqui em Fuzziness é onde a gente consegue pegar e modificar a questão de detalhes. Então, eu quero que tenha muitos detalhes, eu quero que tenha poucos detalhes. E daí ele selecionou tudo que é preto. Então, com a ferramenta de laço, eu venho aqui, clico com o botão direito e coloco Select Inverse. E daí eu clico em selecionar e mascarar para realmente selecionar aqui só o que a gente quiser. Eu venho em Smart Radius. Eu vou dar uma aumentada aqui nesse Smart Radius, mais ou menos uns 10 pixels. Aumentar aqui essa suavidade e Output para Layer Mask. Pronto, dou um salvar e aqui a gente tem o nosso overlay. Eu também estava querendo usar esse aqui abaixo dele para ficar mais ou menos assim. Então, o que eu vou fazer com essa imagem? Eu vou vir aqui no Ajustes, vou colocar níveis e eu vou tentar mexer aqui nesse nível primeiro, porque ele é o que a gente chama de cores escuras. Então, eu vou estar aumentando para deixar o que é escuro realmente bem escuro. O que eu digo? Por exemplo, antes ele estava com essa cor meio amarelada e daí agora realmente o contraste deu uma boa aumentada. Então, quando a gente vir aqui modificar a nossa mesclagem de camada, ele vai estar aqui modificado. Então, a gente tem essa opção aqui. Então, aqui, que vai ser a nossa fonte de luz também. E daí aqui, com esse daqui, como eu quero deixar e fazer uns efeitos de blur, eu vou dar uma copiada e vou adicionar aqui essas mandalas. Ok, adicionei. Vou selecionar tudo e vou criar aqui com o botão direito, converter em objeto inteligente tudo. Então, eu venho aqui em filtro, depois disso, vou em blur e Gaussian Blur, que daí a gente consegue aumentar aqui esse desfoque. Depois, como eu não quero que fique tudo ao mesmo desfocado, eu vou vir aqui nessa parte de filtros que ele cria, vou clicar aqui nesse quadradinho branco e com um pincel em opacidade mais ou menos 30%, eu vou vir aqui e dar uma apagada nesses blur que eu quero deixar mais à vista. Então, esse daqui é o nosso efeito. Depois disso, eu gosto realmente de realizar a montagem inteira da capa. Então, a gente vai vir para o título. O que eu gosto de fazer para títulos aqui na capa de Wattpad é realmente deixar uma palavra em destaque, normalmente a palavra final ou uma palavra-chave, e daí deixar o restante das palavras como secundários, né? E daí, para créditos, para a capa de Wattpad especificamente, eu gosto de fazer bem aqueles tipos de créditos de livros. Então, eu coloco a Story by Fulano. Eu gosto de usar sempre para títulos a Century Gothic Bold. Aqui, no caso, eu deixo tudo em caixa alta. E aqui, a gente vai só dar uma diminuída para o nome do autor ficar em destaque. E aqui em A Story By,
a gente vai dar mais uma diminuída, que é para ficar realmente em destaque ali o nome do autor. Mesma coisa aqui para os seus créditos. Para os créditos especificamente, eu gosto de deixar um bom espaçamento entre letras, e daí, normalmente, eu deixo ali em 12, 13 o tamanho. Então, aqui, essa chavezinha, eu bloqueio para eu não mexer e não acabar mexendo nessa layer. Então, sempre que tem uma chavezinha aqui, ele tá bloqueado. E para eu tirar o bloco, eu posso clicar aqui, ou eu posso clicar aqui em cima da chavezinha de bloqueio. Então, depois disso, o que eu gosto de fazer é vir aqui e diminuir o contraste da minha imagem por inteiro. Depois disso, com essa parte aqui de contraste selecionada, esse quadrinho aqui, que é essa máscara de corte, eu vou vir aqui com um pincel e eu vou apagar onde eu quero que fique mais claro, que é onde eu quero que tenha destaque. Então, aqui já é uma parte, um início, de parte que a gente fala de manipulação de luz e sombras. Então, aqui antes e depois. Depois, eu gosto de realmente deixar a foto em alguma cor, então alguma vibe. Aqui no caso, eu gosto muito de trabalhar com cores frias. Então, eu sempre tenho essa tendência de estar colocando filtros azuis nas minhas capas. Que eu acho que fica melhor, não sei, é uma coisa que eu acabo tendo. Então, aqui eu criei esse filtro de foto. E daí, eu usei essa configuração aqui, Cooling Filter 82, preservar a luminosidade. E a densidade aqui você mexe, mas eu gosto aqui para esse caso de deixar no 35. Então, antes e depois, a gente já vê que já deu uma boa diferença aqui na capa. Então, depois disso, uma coisa que eu gosto de fazer é realmente iniciar, então, os efeitos aqui no personagem. Para isso, eu crio uma nova camada de cor sólida na cor aqui no Black em 50. Então, a gente dá um OK, vem aqui com o botão direito e rasteriza essa imagem. Então, a gente vai criar aqui, rasterizar essa imagem. Daí, você pega e coloca aqui em sobrepor e ela não tá fazendo nada, porque a gente vai trabalhar em cima dela com essa ferramenta aqui que eu expliquei pra vocês, de Dodge Tool e Burn Tool, que é a ferramenta que a gente vai estar usando para justamente fazer essa iluminação no rosto, dar o destaque em alguns lugares. Então, para isso, eu gosto de vir aqui, dou uma diminuída boa no meu brush e diminuo também a exposição para eu conseguir fazer isso de uma forma um pouco mais suave. Então, aqui eu tô dando destaque a alguns pontos de luz já do rosto da própria foto. Então, vocês podem ver um antes e depois. E agora, a gente vai realmente fazer isso, só que com a parte do Burn Tool, que é para imagens, para as sombras. Então, eu fico aqui realmente na parte de sombras. Então, a primeira parte de manipulação que eu faço é realmente dar esse realce aqui com essas ferramentas. Depois disso, o que a gente faz? Pelo menos eu, Eu venho aqui nessa camada, nesse grupo que eu criei, duplico isso e coloco para rasterizar, para mesclar esse grupo, que daí eu tenho aqui esse PNG dele rasterizado.
Então, eu tiro aqui a visualização desse de baixo, porque esse aqui é o original. E é nesse daqui que a gente vai estar mexendo com a ferramenta de borrar. Então, aqui na ferramenta de borrar, eu gosto de deixar o modo normal e eu deixo a força dela mais ou menos em 10, 12%. Porque daí não borra pra dar uma suavizada aqui na imagem, porém não fica tão grosseiro. Para o cabelo, eu gosto de dar uma aumentada na força para facilitar. Uma dica aqui é sempre seguir o contorno original da imagem. Então, se o cabelo tá indo para alguma direção, você segue aqui com um pincel naquela direção. Então, ok, aqui é o nosso antes e depois. E daí a gente vai trabalhar em cima disso. Agora, o que eu gosto de fazer é vir aqui com o Color Balance e mexer na tonalidade da capa para deixar ela um pouquinho mais no jeito que eu quero ver, para eu ver quais cores que eu vou estar utilizando aqui nessa capa. Então, aqui eu estou utilizando o Color Balance para mexer nos tons medianos. Aqui a gente mexe nas sombras. E aqui nos highlights. Agora, eu gosto de vir aqui e começar a fazer o jogo de luz. Então, a gente tem um focal de luz aqui atrás, que é esse portal sendo aberto. E com a ferramenta de brush, eu vou vir aqui, selecionar uma cor do portal. E a gente vai vir aqui, aumentar o brush e fazer realmente alguns pontinhos de luz. Depois disso, eu venho aqui, crio uma outra camada, crio uma máscara de camada e com a mesma cor eu venho fazendo esse destaque de luz aqui no rosto e nas bordas da imagem. Então, eu venho aqui em Color Dodge, daí eu duplico a camada também em Layer Mask e daí eu coloco em overlay ou algum outro, mas no caso aqui em overlay. Então, a gente tem o nosso ponto de luz aqui de destaque na parte aqui do PNG. Depois disso, eu gosto de fazer realmente começar a mexer um pouquinho aqui na aparência do personagem. Então, eu venho aqui, crio uma nova camada e com um pincel e eu seleciono na própria imagem uma cor para eu estar utilizando. Depois disso, embaixo dessa camada, eu venho aqui com o meu pincel geral. Uma cor um pouquinho mais escura. Eu dou 2 cliques aqui e mexo na opacidade. Aí, eu venho aqui com esse pincel da borracha e retiro aqui essa parte aqui dos olhos, né? Depois disso, eu gosto de vir aqui e daí agora a gente vai com o nosso pincel realmente ir clareando algumas partes. Então, essa nova camada aqui em overlay,
Depois disso, eu venho aqui, dou uma diminuída na opacidade, porque eu não gosto de deixar super clarão. E com a ferramenta de borrar, a gente dá uma borrada aqui nesses destaques. Depois disso, eu faço a mesma coisa, só que daí com a minha... o meu pincel e a minha cor em escuro. Depois disso, eu gosto de vir aqui com esse pincel de cabelo, que é esse pincel aqui, eu coloco o tamanho dele em 4, também fico aqui com uma cor um pouquinho mais escura, e eu vou só contornando aqui algumas partes do rosto. Uma coisa legal de fazer é você dar um destaque também aqui para os olhos. Então, com a mesma ferramenta, eu venho aqui e só dou um destaquezinho aqui nesses pontos de luz. Aí, depois, eu gosto de pegar e vir e daí mexer realmente na parte de cabelo. Esses pincéis aqui eu uso quando é pra criar realmente, você quer dar uma aumentada no cabelo e tal. Quando é pra detalhes, eu gosto de usar esse pincel aqui. E daí eu venho aqui com essa cor que tá de fundo realmente. E daí você vem e vai criando, né, novos fios de cabelo aqui. Depois, eu sempre dou uma olhada pra ver, no geral, se ficou bom ou não, ou se ficou meio estranho. E daí eu venho aqui com a borracha, diminuo a opacidade e vou dando uma apagada, principalmente aqui na raiz ou em alguns traços que ficou muito visível que foi desenhado, né? Então tá, então a gente fez aqui. Uma outra coisa legal de você tá fazendo é utilizar também os brushes para dar uns brilhos. Então, eu gosto de vir aqui e utilizar esses brushes de bokeh, que é esses brilhos que a gente tem. Crio uma nova camada. E aqui, no caso, eu quero que eles sejam um brilho como se fosse desse portal. Então, normalmente eu gosto de deixar em screen, como vocês podem ver, não ficou muito legal com essa cor. Então, eu venho aqui, crio uma cor sólida, crio uma máscara de camada. E aqui a gente vai, então, movimentando a cor e vendo o que dá certo e o que não dá certo aqui. Eu também gosto de utilizar nas manipulações em específico um pouco de névoa. Então, a partir de agora é realmente a fazer a finalização da capa, adicionar alguns elementos e assim por diante. Ok, então a gente já tem basicamente nossa montagem e daí agora a gente vai realmente para a parte de finalização. Dos créditos eu vou retirar aqui e eu gosto muito de usar essa opção de difference. Numa cor clara ele fica escuro e quando fica escuro ele fica claro. Então eu gosto de estar utilizando essa opção. Para o título em específico, é realmente criatividade, sabe? Então aqui, no caso, eu vou fazer uma coisa um pouco mais básica.
No final, depois que eu fiz aqui a capa, eu gosto sempre de vir aqui e dar mais uma mexida em coloração. Então, eu dou uma visualizada pra ver o que eu posso fazer e tudo mais. Então, aqui eu gosto de usar muito, eu uso muito esse Color Lookup. Ele já tem algumas pré-definições, então eu acabo usando bastante aqui nos designs, sabe? Que ele tem umas pré-definições de configuração de cor já adicionadas. Então, e daí a gente vai realmente para os detalhes. Por exemplo, eu quero vir aqui e eu vou criar um filtro de blur, Gaussian Blur, aqui no fundo, porque eu quero que somente essa parte aqui esteja com esse filtro. Então, eu vou vir aqui, clico aqui na miniatura com a cor preta. E eu acho que é isso. Então, aqui, essas texturas de flare, de luz, assim, de overlay, que são bem interessantes de estar utilizando também. Elas dão uma vibe bem legal nas histórias e fica aqui, né, como um ponto de luz. Então, eu coloco aqui nessa opção de screen. E como ela tem esse risco aqui, que é o final, eu venho aqui com a borracha e eu só dou uma apagada, uma suavizada. Posso vir aqui com a matiz e saturação e dar uma mexida para ela realmente combinar com o restante do meu design. E daí agora vai para realmente a finalização. Então, eu seleciono tudo, duplico, crio um grupo e daí eu faço a mesclagem dessa camada. Daí eu dou mais uma copiada aqui nessa camada. Venho aqui no Camera Raw Filter e daí a gente vai começar a mexer aqui nesses filtros. E pronto. Então, antes da finalização, depois dessa finalização. E é isso. Essa é a capa manipulada. Então, é realmente um jogo, assim, você vai montando o que você quer. E você tem que ir trabalhando com o que você tem em mente e o que você quer estar transparecendo aqui na capa. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ficou um pouquinho mais compridinha, eu tentei dar uma acelerada em algumas partes. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. É isso, gente. Obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau!